Quem trouxe informação do Santiago Ramos Mingo foi o Rudy Gallet, né? Que é um jornalista especialista em transferências internacionais também, né? Tem mais de 150 mil seguidores aqui nas redes sociais, né? E também faz reportagens aí para o Team Talk e também para o Tribal Football, né? Então é um cara que já tem uma certa relevância no mercado de transferências europeias, principalmente. E ele trouxe ontem uma informação dizendo que o Santiago Ramos Mingo está sendo monitorado, né, por determinados clubes europeus. Né? Ele traz aqui, o Santi Ramos Mingo está atraindo interesse de clubes europeus, incluindo o Feyenoord, né, da Holanda, e vários times espanhóis, visando a transferência no próximo inverno ou verão. O defensor argentino, né, o zagueiro argentino, cresceu na academia do Barça, mas não planeja deixar o Bahia nesta janela. Um retorno à Europa parece provável em breve. Basicamente, o que ele disse é: o Ramos Mingo é um jogador de qualidade, está fazendo uma baita temporada, né? É um cara que está sendo monitorado, né? que está atraindo interesses, nenhuma novidade. Vocês têm alguma novidade que um cara com a qualidade do Santiago Ramos Mingo, qualidade que o Santiago Ramos Mingo tem, canhoto, zagueiro construtor, de personalidade, de liderança, vocês têm alguma dúvida que o Santi Ramos Mingo iria atrair olhares e interesses do mercado europeu? Nenhum interesse, nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. Então, é uma notícia que não diz muita coisa, não me assusta nesse momento. Inclusive, na notícia fala que ele não planeja deixar o Bahia nesta janela, né? Tem contrato longo com o Bahia, tá feliz aqui, né? Está muito identificado, mesmo com pouco tempo de Bahia, mas ele é um cara muito identificado com o Bahia. A informação que a gente tem é essa. Então, não me deixa com nenhum tipo de preocupação nesse momento. É óbvio, velho, que ele jogando nesse nível, em mais um ano ou dois, ele pode sair. É óbvio. É óbvio. Vai chegar uma proposta muito mais alta por ele. Né? Hoje ele já é um cara que vale muito mais do que o Bahia pagou por ele na época, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que é uma questão de tempo, realmente. Né? É uma questão de tempo. Em algum momento, o Ramos Mingo vai ser vendido pelo Bahia. A gente só não sabe em quanto tempo. Mas ele vai ser vendido em algum momento. Né? É um jogador de 23 anos, ou seja, um jogador que tem uma idade ainda muito boa. E é um cara que já evoluiu demais financeiramente. Véio. O Bahia comprou o Santiago Ramos Mingo por 4 milhões de euros, aproximadamente, e ele já está valendo 6. Né? Ou seja, daqui a pouco, até o final da temporada, ele vai valer o dobro, 8 milhões de euros. Né? Deixa eu trazer só a projeção aqui para vocês verem, por exemplo, do domingo. Né? O perfil dele aqui no Transfer Market, só para vocês terem uma ideia, né, do que eu estou falando. Está aqui, ó. Santiago Ramos Mingo. Primeiro, tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro de 2029. Tá? Talvez seja um dos contratos mais longos do elenco do Bahia. Começa por aí. É um jogador de 23 anos, né? Um construtor nato, personalidade lá em cima. A última alteração do valor de mercado dele, né? Foi no dia 6/6 de 2025, portanto, tem 2 meses. E dentro desse cenário, ele já evoluiu em termos de valor de mercado. O Bahia comprou, de acordo com o Transfer Market, né? Ele por uma quantia de aproximadamente 4 milhões de euros, né, do Defensa e Justiça. Ele já está valendo em relação ao mercado 6, né, dá para ver aqui o aumento, ó, o aumento gigante dele aqui, ó, né, já está valendo 6 milhões de euros, que foi a última atualização no dia 5/6, né? Ou seja, já tem 2 meses. E ao final da temporada, não tenha dúvida que ele vai estar custando aí mais do que 8 a 10 milhões de euros, né? Então, não é nenhuma novidade para mim o interesse ou o despertar de interesse do Santiago Ramos Mingo no futebol europeu. É um cara que já jogou no futebol espanhol, na Barcelona, na base, já teve experiências fora do país, né? Desculpa, fora do continente sul-americano. Então, para mim, é natural. Não me deixa amedrontado, não me deixa nervoso, não me deixa ansioso. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma coisa natural, de fato, essa situação. Se te comprar bem, vende melhor ainda. Pois é, de fato, eu tenho certeza que dentro desse cenário de uma venda de Ramos Mingo, talvez seja a maior venda da história do Bahia. Se em algum momento isso acontecer, não acho que vai acontecer agora, mas no momento que isso acontecer, talvez seja uma das maiores vendas da história do Bahia. Se não for a maior, uma das maiores. Tá? Eu não me preocupo. Os caras venderam o Biel, velho. Os caras venderam o Biel por 50 milhões de reais. Biel. Os caras venderam Biel por 50 milhões de reais. Então, você acha que Ramos Mingo vale quanto? 150? 120? 150?
mas Biel é atacante. Sim, e Ramos Binho é um zagueiro raríssimo no mercado. Canhoto, construtor, com personalidade, uma liderança absurda dentro do vestiário, né? Rápido, capacidade de jogar pelos lados também do campo, né? Quando for o caso, jogar de um lado de lateral, se for o caso, até de volante, se for necessário. Ele tem essa qualidade para poder fazer isso. Então, é um perfil muito raro no mercado e muito valorizado no mercado. O Bahia vendeu Tassiano por 30 milhões, como lembrou bem aí o Thiago Armed, vendeu o Biel por 50, né? O Thiago Armed lembrou bem aqui a venda do Tassiano por 30 milhões. Então, eu não estou muito preocupado com isso não, tá? Como disse aqui o Bruno Muti, não sai por menos de 10 ou 12 milhões de euros. Eu também acho que é por aí ou até mais. Esse Mingo vai gerar uma compra absurda quando sair, ele é diferenciado. Tô contigo, Guimarães. Mais uma notícia pra gente comentar aqui é a situação do Igor Rabelo, né? A gente falou sobre isso aqui ontem, durante a live, ao final da live do sorteio, se eu não estou enganado, né? Nós falamos sobre isso. E ontem saiu a notícia de que o Igor Rabelo, ele tinha aí, né, ele tinha aí também um interesse, né, do Bahia, né? Matéria que saiu no Globo Esporte, né, de ontem. Matéria assinada pelo Giba Pérez, pelo Gustavo Garcia e pelo Marcelo Neves, né? E tá aqui, ó. Vou trazer para vocês para a gente poder repercutir. Tá aqui, ó. Não é apenas o Fluminense que entrou na briga com São Paulo por Igor Rabelo. Bahia e Fortaleza também enviaram propostas ao staff do zagueiro do Atlético Mineiro. O Fluminense tem a maior proposta salarial, mas quer que o negócio seja fechado sem custo de transferência, ou seja, sem pagamento ao Galo. Eu falei ontem e vou manter minha coerência. Não acho o Igor Rabelo um zagueiro ruim, tá? Não acho. Mas o que nós debatemos ontem, para mim faz todo sentido, que é o seguinte: o Bahia não precisa, nesse momento, de um cara para brigar por posição com o David Duarte. O Bahia precisa de um cara que chegue para ser titular em relação ao David Duarte. Né? Então, esse cara não é Igor Rabelo. Né? David Duarte, ele já é um cara considerado reserva. Ele está titular, né? Tem correspondido bem na maioria dos jogos, mas ele está titular. Ele não é um titular. Né? A ideia do David Duarte no elenco do Bahia não é de ser um titular absoluto, apesar de estar relativamente bem. Né? Então, dentro desse cenário, na minha visão, trazer Igor Rabelo, esperar tanto tempo para trazer Igor Rabelo, mostra mais uma vez a incompetência da diretoria de futebol do Bahia. Né? A janela está aberta, o Bahia pode contratar zagueiros de qualquer lugar do mundo até o dia 2 de setembro, e me parece que os caras, pelo menos, obviamente, levando em consideração que a matéria é verdadeira, né? O que diz aqui na matéria do GE Globo, na apuração dos colegas aqui, Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves, é que o Bahia e Fortaleza enviaram propostas. Né? Ou seja, não foi sondagem. De acordo com o que tem aqui em relação à matéria, o Bahia chegou a enviar uma proposta, né, ao Igor Rabelo. Eu, particularmente, acho que é uma incompetência, de novo, da nossa diretoria de futebol, né? Nesse cenário, trazer um cara como Igor Rabelo. A não ser que a única coisa que eu aceitaria a contratação de Igor Rabelo é que o Bahia contrate o Igor Rabelo por empréstimo sem custo até o final do ano, para ser justamente um tapa-buraco, pelo menos até o Canu voltar, se restabelecer, a gente ir ao mercado trazer em janeiro um cara de mais cancha, de mais pompa, né? E aí, nesse sentido de Igor Rabelo chegar por empréstimo com um tapa-buraco, até vai. E aí você investe no goleiro, no atacante e traz o Igor Rabelo como um tapa-buraco. Ok. Nesse combo, eu assinaria essa contratação do Igor Rabelo nesse combo. Você traz um bom goleiro, você traz um bom atacante e você traz o Igor Rabelo tapando o buraco ali até o final do ano por empréstimo. Nesse combo, eu assinaria Igor Rabelo. Eu assinaria nesse combo. Única e exclusivamente nesse combo. Tirando isso, o Bahia precisa de um zagueiro titular. O Bahia precisa de um cara incontestável pelo lado direito. O Bahia precisa, guardadas as proporções, né, para vocês entenderem, de um Santiago Ramos Binho que atue pelo lado direito. Né? Um cara que o torcedor não questione. Eventualmente o cara vai falhar, velho. Assim, todo jogador é ser humano, né? E ser humano é falho, você pode cometer um erro. Ninguém está imune a cometer equívocos, ninguém está imune a cometer erros. Ok. Ninguém está imune a isso. Agora, você precisa de um cara que seja mais responsa. Você precisa de um cara que seja realmente o cara, né? E acho que o Rabelo não tem esse perfil. Então, a única maneira, repetindo, que eu assinaria essa possibilidade de chegar no Rabelo
era num combo com um grande goleiro sendo contratado, com um ótimo atacante sendo contratado e o zagueiro sendo um tapa-buraco até o final do ano, já que você não conta com o Canu e que em janeiro você poderia trazer um cara de mais pompa para a sua defesa, tá? Era a única maneira que eu aceitaria essa contratação do Igor Rabelo. Acho que vai terminar indo para o Fluminense, né? Acho eu, não sei. Realmente não estou aqui para poder... Eu não apurei, né? Na verdade, não sei ao certo o que é que vai acontecer em relação ao Igor Rabelo, mas pelas notícias que eu tenho lido, e até pelo que diz aqui, né, que o Fluminense tem a maior proposta salarial, imagino eu que o Igor Rabelo deve estar de fato de malas prontas aí para a equipe do Fluminense, tá?